Olá, turma! Tudo bem com vocês? Sou a professora Lucicleide, professora de ciências, e o tema da aula de hoje é sobre o sistema locomotor. Pessoal, esse tema foi ministrado na nossa videoconferência do dia 5/8, mas como a imagem, da filmagem não ficou nítida, eu resolvi filmar novamente para vocês, tá? Para estar postando lá no Google Class, no Google Sala de Aula, tudo bem? Então, pessoal, faz parte aí do sistema locomotor os ossos, as articulações e os músculos. Nas aulas anteriores, já havíamos falado sobre ossos e articulações, faltou apenas finalizarmos aí falando sobre os músculos, tá? Então, eu resolvi fazer uma revisão desde os ossos, tá bem? Então, vamos voltar um pouquinho a falar sobre ossos. Então, o esqueleto humano, ele é constituído aí por 206 ossos e pode ser dividido em esqueleto axial, que é composto aí pelo crânio, coluna vertebral, costelas externos e também é formado aí pelo esqueleto apendicular, que são aí formados pelos membros superiores e inferiores, e o esqueleto zonal, que é a cintura escapular e a cintura pélvica. Vamos visualizar, essas partes aí do nosso esqueleto aqui nessa imagem. Aqui vocês veem aqui o esqueleto humano em vista anterior, de frente para vocês, e o esqueleto humano aqui, ó, em vista posterior, de costas para vocês, Aqui percebemos que na vista anterior temos aqui, em azulzinho aqui, ó, o esqueleto axial, a parte do esqueleto axial aqui, que é formado aí pelo crânio, aqui a coluna vertebral, tá? As costelas e o externo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o esqueleto humano, ele é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Então, faz parte aí do esqueleto axial, o crânio, a coluna vertebral, costelas externo. E do esqueleto apendicular, tá? Do esqueleto apendicular, temos aí os membros superiores e os membros inferiores, tá bem? Pessoal, temos também o esqueleto zonal, que é aqui, ó, a cintura escapular, tá? Onde une aqui, ó, o osso da escápula, tá vendo aqui? Ao externo aqui, tá? Então, ele vai se unir aqui, ó, ao externo, a clavícula, na verdade, aqui, tá? Então, por isso que chamamos cintura escapular, tá bem? E também temos aqui embaixo a cintura pélvica, tá vendo? Esse osso aqui, ó, é a cintura pélvica, tá bem? Qual é a função, então, do nosso esqueleto? Ele serve aí para proteção, dos nossos órgãos. O crânio protege o nosso encéfalo, enquanto a caixa torácica protege aí os nossos órgãos internos, tá? Serve também para sustentação, para a produção de células sanguíneas, Os ossos longos, como o do fêmur, por exemplo, produz aí células sanguíneas. E armazenamento de sais minerais, tá bem? Então, como por exemplo, ele armazena aí bastante cálcio, tá? E quando há falta desse cálcio, surgem aí algumas doenças que a gente vai ver à frente. Então, o osso, ele é um tecido, pessoal, e esse tecido chama osteócitos, tá? Então, é uma substância intercelular sólida, dura e resistente. Contém muitas fibras de colágenos, e sais de cálcio e fósforo, que proporcionam aí rigidez e resistência aos ossos, tá bem, pessoal? Então, classificamos os ossos em longos, que são aqueles que possuem aí comprimento maior que a largura e a espessura, exemplo, fêmur, húmero, falanges, dos dedos, E também classificamos em ossos curtos, que possuem todas as dimensões com aproximadamente aí o mesmo tamanho, como por exemplo aqui nós temos o osso do carpo e podemos também citar os ossos do tarso, Os ossos do carpo, esses ossinhos aqui, pessoal, da mão, tá? Esses ossinhos aqui da mão. E o do tarso é os ossinhos do pé, tá? E podemos classificar também ossos chatos, que são os ossos finos e achatados, exemplo, ossos do crânio, costelas, escápulas e ossos das costas, e o osso das costas, que é a escápula, que é esse ossinho aqui, ó, pessoal. Que é esse osso aqui, tá? Que quando a gente faz uma flexão de ombro, a gente faz uma abdução, ele se mexe aqui nas nossas costas aqui, tá bem? Então, novamente, deixa eu voltar aqui. Novamente,
Ossos chatos são ossos finos, tá vendo? Eles são fininhos, tá? E são achatados. Então, exemplos são os ossos do crânio, as costelas e a escápula. A escápula é os ossos das costas, tá bem, pessoal? E também temos os ossos irregulares, que possuem formatos irregulares aí, que não se enquadram nas outras categorias que a gente falou, nas outras classificações. Então, exemplo, as vértebras. Agora a gente vai falar um pouquinho de articulação, tá? Então, a articulação aí são os pontos de contato entre os ossos que formam o esqueleto. Na maioria das vezes permitem o deslizamento de uma superfície óssea sobre a outra, possibilitando o movimento, os movimentos corporais. Algumas possuem ainda ligamentos, cordões fibrosos, né, que prendem um osso ao outro. Então, aqui nós temos uma imagem aqui, pessoal, ó, da articulação do dedo. Então, eu mostrei para vocês aqui, ó, que nosso dedo, ele tem aí articulação, ele se movimenta, olha. E aqui temos uma articulação, aqui nós temos uma articulação, né? Nas falanges aqui. O dedo tem um nome aí de falange, tá? Então, a gente tem aqui a falange proximal, a falange medial e a falange distal. E tem a articulação aí, né, interfalângica, tá? E o que a gente encontra nessa articulação? A gente encontra aqui, né, a extremidade óssea, tá? A gente encontra aqui a cartilagem articular, tá? Encontramos aí a cavidade, onde tem aí o líquido sinovial, tá? Para ter esse deslizamento aí. Aqui, ó, pessoal, a gente encontra... Aqui nós encontramos a cápsula articular, tá bem? Tá? E, pessoal, essa composição aí articular é muito importante para o movimento, tá bem? Então, algumas componentes da articulação, né, são cartilagem, ligamentos, líquido sinovial e tendão, tá? Então, aqui, ó, vocês veem aqui uma imagem aqui, ó, esses cordões aqui, ó, são os tendões, desculpa, pessoal, são os ligamentos, tá? São os ligamentos. O tendão é essa parte branquinha aqui, ó, que liga o músculo ao osso, tá bem? Aqui é a cápsula articular, aqui nós vemos aqui cartilagem, né, articular, tá bem? Então, tem a classificação das articulações quanto ao grau de movimento. Então, a gente chama de sinartroses, né, as articulações imóveis, que não tem aí um movimento, né, que é a articulação do crânio. Chamamos de anfiartroses, né, aquelas articulações que tem pouco movimento, que nem as articulações aqui dos ossinhos do carpo, tá bem? E de diartroses, movimentos amplos, são articulações que têm movimentos amplos, como a articulação do ombro, do quadril, tá? Que aí você consegue aí fazer uma abdução, uma flexão, uma extensão, uma rotação aí, sabe? Uma circundação com esses membros, tá bem? E aqui nós vemos aqui, ó, sinartroses, né? Que é esses ossos do crânio que não tem movimento. Aí temos também aqui o cotovelo. O cotovelo, ele tem movimento pivotante, tá? Então, ele faz apenas flexão e extensão. Então, é pivotante o nome desse movimento. E temos aqui, né, a articulação aqui do quadril, que a gente chama de esfera, né? Enartroses, que é um movimento aí mais amplo, ele consegue aí, a gente consegue fazer uma abdução, uma flexão e uma extensão. Então, esse círculo aqui, ó, que é chamado de cabeça aí do fêmur, ele tem aí um movimento, ele consegue deslizar nessa cavidade aqui, ó, e ter mais movimentos, tá? Que o cotovelo, no caso, tá? E aqui temos esse tipo de articulação aqui, né, que são esses ossos aqui, que são planos, né, que chama artródia, tá? Então, tem pouco movimento, são esses ossinhos do tarso, tá? Aqui temos a coluna vertebral. Temos aí na coluna vertebral 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, né? E ao total aqui das sacrais com as coxígenas temos 9, ao total 33 vértebras, tá? Aqui nós temos a vértebra, a posição aí aqui da coluna vertebral, né? Temos no início aqui uma lordose, aqui ó, essa curvatura aqui é uma cifose, e aqui no finalzinho uma lordose, e no final a cifose novamente. Então, aqui tem uns problemas de postura que afetam a coluna vertebral, como, por exemplo, aí, a escoliose, que é um desvio lateral. Isso aqui é uma escoliose, ó, pessoal. Olha aqui o desvio dessa coluna. Aqui é uma escoliose em C. Tem também a escoliose em S, onde teria um C, né, nessa direção e um C nessa direção aqui, tá? Então, seria em S, tá?
Temos também a simfose, né, que é a curvatura aí dorsal aí, né, que temos aqui. A hipercifose, pessoal, é a curvatura ainda maior que essa, bem mais exagerada, tá bem? Tá? Aquela pessoa um pouquinho aí mais corcunda, tá bem? E temos também a lordose, que é a curvatura lombar aí exagerada. Olha aqui a curvatura dessa coluna aqui, ó. Tá? Olha o espaço que tem aqui. E aí temos aqui também a osteoporose, que ocorre quando a quantidade de massa óssea diminui substancialmente e desenvolve ossos ocos, finos e de extrema sensibilidade, mas sujeita a fraturas, né? Então faz parte do processo normal de envelhecimento e é mais comum em mulheres que em homens. Então é um defeito aí na reposição de minerais dos ossos, né? No cálcio. Então por isso que a mulher, quando ela chega a uma certa idade, ela tem que fazer uma reposição aí, né? Desses minerais que ela necessita, tá? Então ela começa com osteopenia, que é a perda, né, dessa massa óssea, e aí começa a ter aí a osteoporose, né, que já é quando o osso ele tá bem fraco mesmo e ele começa a quebrar. Então o osso normal, gente, é assim, dessa forma, tá? Ele é esponjoso, né? Ele tem essas trabéculas aqui, que com o osso com osteoporose, essas trabéculas vão se abrir. Olha o tamanho dessa aqui, olha o tamanho desses buraquinhos, olha como ficou esse. E isso aqui facilita que o osso quebre, tá? Esses ossos, ele por dentro tem esses buraquinhos aqui, pessoal, porque o osso, a gente sente o osso bem rígido, mas ele tem uma certa flexibilidade ao caminhar. Esse osso, ele flexiona um pouco, ele tem um pouco de flexibilidade. E essas trabéculas que temos aqui é que faz com que tenha essa flexibilidade. Se o osso fosse todo rígido, as fraturas iam acontecer muito mais, tá? Tem ossos no nosso corpo que são compactos aí, né, que não tem aí essas trabéculas, né, não são esponjosos no caso, tá bem, pessoal? Então, quando essas trabéculas não se abrem mais, como tá aqui, ocorre aí, né, um osso osteoporótico. Aqui as curiosidades, né, como eu já falei para vocês, a fontanela, conhecida popularmente aí como moleira, tem a função de auxiliar o bebê na hora do parto e posteriormente permitir que o cérebro cresça, né? Ela existe porque as 4 tábuas formadoras do crânio ainda não estão aí soldadas quando nascemos, mas apenas sobrepostas. Isso eu já expliquei para vocês, né? Elas estão abertas e conforme ocorre o desenvolvimento aí dessa criança, vão começar a fechar aí, tá? E aí vai se tornar estruturas, tá bem? Só aquela marca que esse osso, um dia, ele era afastado um do outro, tá bem? Então, uma criança nasce com 350 ossos, mas quando ficar adulta, aí vai contar apenas com 206 ossos, né? É que os ossos dos membros de um recém-nascido não são inteiros, as extremidades de diversos ossos ainda mantêm regiões cartilaginosas, né? Que permitem o crescimento. Então, por exemplo, nós temos a região aí dos ossos longos, né? Que tem a epífice de crescimento, tá? Que eu já expliquei isso pra vocês, que aí tem uma parte aí de cartilagem, que é ali que ocorre o crescimento, né? E aí, quando temos aí em torno de 18, 20 anos, essas regiões cartilaginosas se calcificam, né? Se ossificam, né? De verdade, e o crescimento cessa, tá? Então, se vocês tirarem um raio-x, vocês vão ver que, né, tem uma manchinha assim no raio-x, e vocês falam, acho que deu errado esse raio-x. Mas não, é porque é a cartilagem, né? A cartilagem não sai no raio-x, então vai sair no espaço, tá? E já dos pais de vocês vai ter aí o osso, tá? E quanto aos dentes, pessoal? Os dentes fazem parte do esqueleto? Apesar de serem brancos, duros e cheios de cálcio, os ossos e os dentes não são considerados iguais, tá? Porque os dentes não são considerados ossos. Então, pessoal, os dentes são feitos de cálcio, fósforo, e já os ossos contêm cálcio, fósforo, sódio e outros minerais, mas também tem muito colágeno. Eu lembro que uma aluna na videoconferência perguntou para mim o que era colágeno, tá, pessoal? Então, o colágeno é, né, uma proteína, né, que o nosso próprio corpo ele produz, tá? Ele ainda contribui aí para elasticidade, né, e resistência da pele. Então serve para a saúde das unhas, dos cabelos e é responsável aí por constituir as fibras que sustentam os tecidos do corpo, como ossos, músculos, tendões e articulações, tá? Existem aí diferentes tipos de colágeno, os quais variam, por exemplo, em composição, comprimento e estrutura molecular.
já foram identificados aí quase 30 tipos distintos de colágeno. O tipo 1 é o mais comum, estando presente aí na pele, no tendão e nos ossos. E aí a função, né, como eu falei para vocês, é contribuir com a resistência, coesão e elasticidade dos tecidos que estão presentes, tá? E também é importante aí para cicatrização, pessoal, e regeneração, tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, é uma proteína, né? É um tecido vivo que confere a flexibilidade dos ossos que os faz aguentar a pressão. Mas os ossos não são tão fortes quanto os dentes, que são a parte mais dura do corpo humano, tá? Então, é necessário cuidado com os dentes e muita higiene. Então, pessoal, escovar os dentes aí 3 vezes ao dia, né? Depois das refeições aí. Também, quando vocês, né, ingerirem algum alimento aí, viu que sujou o dente, né? Vamos escovar os dentinhos aí. Por quê? Porque vai vir aí as cáries e a cárie, pessoal, acaba fazendo um buraquinho nesse dente, tá? E aí, se vocês não cuidarem, se vocês não tiverem essa higiene, vai acontecer o quê? Se não cuidarem, o que acontece? Olha isso. Então, de novo, é necessário cuidado com os dentes e muita higiene. Se não é mesmo? Ou tá faltando dentinho aqui, né? Então, é melhor, então, todos escovarem os dentes, né? Bom, pessoal, essa foi a revisão sobre o sistema muscular. Sistema muscular não, sistema ósseo e articular. Agora nós vamos começar a falar sobre o sistema muscular, tá? Então aqui, o sistema muscular tem função aí de movimento e postura. Então ele que dá aí a estrutura, né, corporal para que a gente fique ereto, para que a gente fique de pé, tá? Então ele dá a força para isso, tá? Sem o sistema muscular a gente não ia conseguir ficar de pé, pessoal. A gente não ia conseguir ficar sentado sequer, tá? Ficar com o pescoço aí ereto, tá? Então, tudo que nós fazemos, a gente precisa de força muscular, tá? Um exemplo, se uma pessoa, né, sofreu um acidente e ela ficou aí paraplégica, sem movimento das pernas, o que vocês percebem que vai acontecer com as pernas dela? Ela vai perder aí massa muscular, né? Ela perde massa muscular porque ela não tem movimento. Por isso que a gente tem que movimentar, a gente tem que praticar exercício para fortalecer essa musculatura, tá bem? Uma pessoa quando quebra um braço, também um indivíduo quebrou o braço, e aí ficou imobilizado por algum tempo, tá? Quando tirou o gesso, né, no caso, ele percebeu que um braço estava mais fino que o outro, porque perdeu também massa muscular. E o pior, perdeu também o movimento. E aí parece que tá pesado o braço, dói, né? Porque ficou muito tempo imobilizado. E aí o que acontece, pessoal? Tem que fazer uma fisioterapia, fortalecer os músculos desse braço, tá? O tecido muscular, ele é caracterizado pela propriedade de contração e extensão de suas células, o que determina a movimentação dos membros e das vísceras, tá? Então, há basicamente 3 tipos de tecido muscular: liso, estriado, esquelético e estriado cardíaco, tá bem? Pessoal, como eu falei pra vocês, o tecido muscular ele é responsável aí pela contração muscular, tá? Sem o tecido muscular, nós não temos contração. Então, assim, eu não consigo levantar o meu braço para pegar um copo, eu não consigo simplesmente agarrar esse copo, porque eu não tenho força, tá? Então, eu preciso de um músculo bem nutrido. Então, vamos falar um pouquinho desses 3 tipos de tecido muscular. Primeiro, vamos falar sobre o músculo liso. O músculo liso é um músculo involuntário, localiza-se na pele, né, órgãos internos, aparelho reprodutor, grandes vasos sanguíneos e aparelho excretor. O estímulo para a contração dos músculos lisos é mediado pelo sistema nervoso vegetativo, tá? Então, assim, é um movimento involuntário, pessoal, que você aí não controla, tá? Então, quando eu falo para vocês assim, pessoal, vocês controlam aí os órgãos internos de vocês, como por exemplo, vocês controlam aí movimentos da bexiga de vocês, quando enche a bexiga de vocês, vocês conseguem controlar, falar, olha, eu não quero fazer xixi agora, né? Não, encheu, vocês precisam ir no banheiro, tá? Esse enchimento ocorre naturalmente, tá? Então, assim, também a passagem aí
de sangue através dos vasos sanguíneos, tá? É bombeado pelo coração, tudo bem? Mas assim, não é algo que vocês controlam, tá bem? O aparelho reprodutor também não é controlado, tá bem, pessoal? Então, é tudo controlado pelo sistema aí vegetativo, tá? E aqui a gente tem aqui um exemplo do tecido muscular. Nesse círculo aqui, ó, vocês veem aqui, ó, que ele é mononucleado e sem estrias transversais, tá? Quando eu estou falando aqui de mononucleado, é porque ele tem apenas um núcleo aqui, ó, tá? Que mais? Aqui são algumas vísceras, né? Alguns órgãos aí internos, né? Que tem movimentos involuntários, né? Os rins, tá? Que aqui, na verdade, é o sistema aí que a gente chama aqui de aparelho excretor, tá bem, pessoal? E o músculo estriado esquelético? Ele é inervado pelo sistema nervoso central, é como este se encontra em parte sob controle consciente, chama-se de músculo voluntário. Então, as contrações do músculo esquelético permitem os movimentos dos diversos ossos e cartilagens do esqueleto. Então, lembra que eu falei para vocês? Quem comanda o sistema nervoso central? O sistema nervoso central ele é dividido aí em medula, né? E encéfalo, né? Encéfalo e medula. E quando precisamos fazer algum movimento, né? Ou, por exemplo, tirar a mão, né? De alguma panela quente, por exemplo, a gente sofre aí um estímulo e esse estímulo é levado até a nossa medula, que é levado lá para o nosso encéfalo, para as regiões específicas do cérebro, para mandar uma resposta, ó, tira a mão, tá? Então, assim, aí você vai lá e tira a mão, tá? Tudo é comandado pelo sistema central. Então, os movimentos que a gente faz, tá? A gente pensa que não, a gente fala, a gente nem pensou para fazer esse movimento, mas o sistema nervoso comandou, entenderam, pessoal? Quando uma pessoa, um lesado medular, quando uma pessoa sofre um acidente, tá? E não tem mais movimentos, é porque rompeu essa comunicação da medula, né, com a região específica do cérebro. Então, dependendo aí da lesão, da altura da lesão, por exemplo, é uma lesão da medula, né? Teve uma fratura na vértebra lombar e aí perfurou aí, né? Lesou a medula. E aí o que acontece? Da cintura para baixo você não tem movimento nenhum, da cintura para cima você ainda tem movimento porque tem essa comunicação, não cortou aí essa comunicação. Agora, se é um tetraplégico que tem aí uma lesão aí na altura da cervical aí, pessoal, ele não vai ter movimento aí, né? Dos ombros para baixo, dependendo da região aí da cervical. Vocês entendem isso? Por quê? Porque rompeu aí a comunicação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o músculo cardíaco. Esse tipo de tecido muscular forma a maior parte do coração dos vertebrados, tá? Então, o músculo cardíaco carece de controle voluntário, inervado pelo sistema nervoso vegetativo também. Então, é um tecido muscular cardíaco, ele contém aí 1 ou 2 núcleos centrais, tá bem, pessoal? Os núcleos são essas bolinhas azuis aqui que eu falei pra vocês, tá? Aqui temos o coração. Aqui a contração muscular. Pessoal, a contração muscular ocorre quando, né, as moléculas, né, que são proteínas de actina e miosina, elas aí se encontram, tá? Quando elas se encontram, ocorre a contração. Quando elas se separam, acontece o relaxamento. Então aqui a gente tem um músculo aqui, ó, chamado bíceps, e aqui a gente tem um músculo chamado tríceps, tá? Quando você faz uma flexão, você levanta esse braço aqui, ó, esse músculo ele vai encurtar, tá? Ele vai encurtar e ele vai aqui, ó, ficar um pouco maior, não é? Quando a gente faz isso, é porque as proteínas que estão aqui no músculo, que é a actina e miosina, elas vão aí, ó, se aproximar, tá? Então elas se aproximam. Enquanto isso, esse tríceps, ele relaxa. Então, essas proteínas aí, ó, elas se afastam, tá? Tudo bem, pessoal? Então, de novo, numa flexão de braço, as proteínas de actina e miosina, elas se encontram, elas ficam mais próximas. E no relaxamento, se eu for relaxar esse bíceps, né, fazer a extensão aqui desse braço, essas moléculas aí vão se separar, por isso que esse músculo aqui até diminui, tá bem? Aqui temos aqui, ó, a flexão e aqui quando eu tô relaxando o braço, tá bem? Olha aqui o tamanho do músculo quando eu tô em flexão, olha aqui o tamanho do músculo quando eu estou em extensão. Ele só deu uma esticada, ó, ele diminuiu em altura e deu uma esticada, tá bem? Anabolizantes, pessoal.
Anabolizantes ajudam ou atrapalham? O que vocês acham? O que são anabolizantes, né? Então, os anabolizantes aqui, ó, vocês veem aqui, ó, um homem e uma mulher, né? São hormônios aí sintéticos que estimulam o desenvolvimento de alguns tecidos do corpo a partir do crescimento aí de células e sua posterior aí divisão, tá? Então, assim, muitos homens e mulheres optam por anabolizantes para crescerem aí mais rápido, né, pessoal? Então, por exemplo, tem um jovem, começa a fazer academia, né, tá lá 6 meses e não viu ainda grandes resultados. E ele vê outras pessoas lá treinando bem forte, então ele optou aí para usar o anabolizante para ele crescer mais rápido, entendeu? Então, só que assim, mal ele sabe que ele vai ter efeitos colaterais utilizando aí esse anabolizante. E as mulheres também, pessoal, porque a mulher, ela não foi feita aí para hipertrofiar, para ter músculos, né, igual músculos de homem, tá? Ela foi feita aí para treinar naturalmente, ter uma boa alimentação, para modelar o corpo. Você vai treinar, você pode ficar até com uma estrutura, né, muscular aí definida, mas não hipertrofiada, tá bem, pessoal? E aí quando você vê muito hipertrofiada, porque utilizou o uso aí de anabolizante provavelmente. Então aqui nós vimos aqui, ó, tá vendo? Um homem hipertrofiado aqui, ó, fazendo academia, tá? Possa ser que esse jovem aqui, ele tenha hipertrofiado naturalmente? Sim, mas é anos de academia, tá, pessoal? Não é em 6 meses, 1 ano pra ficar assim, tá? É anos de academia, tá? E quanto a essa mulher aqui, você acha que ela ganhou todos esses músculos aqui sozinha? Não, né, pessoal? Mesmo treinando aí a vida dela toda, se ela não usou aí um anabolizante, né, algo para poder gerar mais músculos, ela não ficaria assim. Como eu falei para vocês, mulher, ela define músculo, mas não hipertrofia dessa forma, tá bem? Então, os anabolizantes, eles podem ser administrados por via oral, né, ou por via aí por injeções, né? Essas moléculas provocam aí alterações no citoplasma, com isso elas incham, né? E aí ficam esses músculos grandes aí. Lembra que o citoplasma faz parte aí das nossas células, né? Temos a célula, os componentes principais da célula, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né? O citoplasma lá é a parte onde está localizada lá as nossas organelas, né? Mitocôndrias, ribossomos, né? E etc. Então, devido à dose extra de hormônios, o metabolismo celular aumenta e é como se a célula estivesse com todas as funções aceleradas. A pilha, né, o inchaço e os exercícios intensos provocam a hipertrofia muscular, ou seja, os músculos crescem e aparecem. Tá? Mas assim, esse cartaz aqui, ó, pessoal, tem lá, a maioria das academias tem esse cartaz explicando, né? Porque assim, as academias, pessoal, não é a favor do uso de anabolizante. É a favor do ganho aí da musculatura naturalmente, tá, pessoal? Então tem um ou outro que vende aí anabolizante, né, que é algo aí legal, tá bem? Então, anabolizantes, a decisão é tua, tá? O que vai acontecer? Olha os efeitos colaterais nos homens aqui, ó. Queda de cabelo, crescimento dos seios, problemas cardíacos, tumores malignos no fígado e impotência sexual, tá? Então, os homens, eles não vão querer, né, ter essas complicações, mas acabam aí, né, utilizando anabolizante e tendo aí uma ou outra dessas reações ali, até pararem, né, porque prejudicou aí a saúde de vocês, né, a saúde deles, né, no caso, desculpa, gente. E aqui temos a mulher também ocorre a queda de cabelo, pelos surgem no rosto, né, problemas cardíacos, tumores malignos no fígado, e infertilidade. Então, a infertilidade, né, e a impotência sexual, pessoal, então vai ser muito difícil aí eles terem um filho, né? Muitos aí fazem até tratamento para poder engravidar, tá? Com o uso de anabolizante, tá? Então, aqui, anabolizante, 2 caminhos e uma opção, né? Então, você tem aí os 2 caminhos, né? Ou utilizar anabolizante ou não utilizar, né? E uma opção só, né, pessoal? Que o ideal, né, seria não utilizar, né? Mas isso aí vai de cada um, né? Então, o que são músculos? Né? Músculos aí é o motor do corpo, né, que promove a maior parte das reações químicas que transformam nutrientes em energia e garante aí a queima calórica, tá?
Então, o corpo humano tem 434 músculos esqueléticos, responsáveis por até 45% do peso corporal de um adulto. Tendões são tecidos conjuntivos resistentes que fixam o músculo ao osso. O que é a simetria? São aí distribuídos músculos, pessoal, de uma forma simétrica, tá? Em pares, aí então, dos dois lados, né? Então, cerca de 75 são pares, né? Dos músculos que nós temos, 75 são pares e são encarregados dos movimentos e da postura, tá, pessoal? E aí, pessoal, isso aqui foi um pouquinho sobre a aula de músculo, né? Então, pessoal, isso foi um pouquinho aí sobre, né, nosso sistema muscular, né? Na verdade, aí nós fizemos aí uma revisão, né, sobre todo o sistema locomotor, né? A parte óssea, articular e muscular, tá? Espero que todos tenham gostado, tá bem, pessoal? Dúvidas aí, né? Vocês me chamem para esclarecermos essas dúvidas, né? Vocês têm o meu contato, tá bem? Vou postar uma atividade na plataforma, né? E aí vocês vão responder essa atividade e na próxima aula nós vamos fazer a correção, tá bem? Então fiquem com Deus. Foi aí, né, muito bom estar novamente com vocês. Um super beijo. Tchau!